Muito bom dia a todos que acompanham agora a nossa programação. Começamos mais um programa Manhã Viva. E o tema de hoje será Homem e Mulher, a riqueza da complementaridade. Um tema assim muito especial que quer dizer das nossas relações no matrimônio, na família, na amizade. E nós falaremos sobre esse tema à luz da teologia do corpo de São João Paulo II. Você sabia que no início do seu pontificado, São João Paulo II proferiu mais de 129 catequeses entre 1979 e 1984 para falar sobre a realidade do matrimônio, do celibato, das relações entre homem e mulher, afetividade, sexualidade, e particularmente é um tema de que eu gosto muito, já estava aqui adiantando com as nossas convidadas de hoje, que são a doutora Maria José Vilaça, muito conhecida em muitos campos aqui no país, presidente do Centro, mas hoje ela vem na qualidade de presidente do Centro de Estudos e Recursos Teologia do Amor, e a doutora Silvia Pires, psicóloga clínica, e hoje será o primeiro de alguns programas que teremos a participação delas para sempre nessa temática que envolve as relações humanas, a superação e tudo mais. Bom, antes de a gente começar a nossa entrevista, como sempre fazemos aqui no nosso programa, vamos fazer uma breve oração para que o nosso programa possa realmente surtir muitos frutos para quem nos escuta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiaremos ao Senhor, a Nossa Senhora, tudo aqui falaremos nesta tarde, e também peço que a doutora Maria José conduza esse momento numa oração que, quando elas tratam sobre esse tema, é uma oração que sempre traz para quem está junto. Maria, a Santíssima Virgem, Maria, a Imaculada Conceição, aceitou dar tudo, oferecer o seu corpo para receber o corpo do Criador. Virgem Santa, ajuda-nos a contemplar, ajuda-nos a adorar, ajuda-nos a amar, a aumentar o nosso amor por aquele que tanto nos amou, de modo a vivermos eternamente com Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o nosso tema, homem e mulher, essa complementariedade que muitas vezes causa conflitos, mas a gente quer ressaltar assim, tudo que tem de maravilhoso, tudo que nas relações, à luz do que o Senhor nos inspira também na sua palavra. Mas antes eu quero começar com um discurso do Papa Francisco aos participantes do Encontro Internacional sobre Complementaridade entre Homem e Mulher, promovido pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2014. Então ele diz assim: complementariedade trata-se de uma palavra preciosa com múltiplos valores. É possível referir-se a diversas situações nas quais um elemento completa o outro ou supre a uma sua carência. No entanto, esta palavra é muito mais do que isto. Os cristãos encontram seu significado já na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo afirma que o Espírito conferiu a cada um diferentes dons, de tal forma que, assim como os membros do corpo humano se complementam para o bem do organismo inteiro, também os dons de cada um podem contribuir para o bem de todos. Ponderar acerca da complementaridade significa simplesmente meditar sobre as formas de harmonia dinâmica que se encontram no cerne de toda a criação. Eis a palavra-chave, harmonia. O Criador fez todas as formas de complementariedade para que o Espírito Santo, que é o autor da harmonia, realize esta harmonia. Muito, muito bonito. Belas palavras mesmo. Mas antes de começarmos, já que em outros programas também as doutoras estarão, quem são a doutora Maria José, a doutora Silvia, e também como chegaram a querer estudar, se aprofundar na teologia do corpo. Olha, eu já estudo a teologia do corpo desde 2003. Foi a primeira vez que se ouviu falar em Portugal
num congresso que houve em Lisboa. E fiquei com Christopher West? Com Christopher West sim. e a Janet Smith, exatamente. E desde aí aquilo mudou tanto a minha vida e a minha percepção da realidade da família e das relações entre as pessoas, que eu nunca mais deixei de estudar a teologia do corpo. E depois, pronto, fui a simpósios em vários sítios na Europa. Organizámos um aqui em Fátima em 2013, se não me engano, com pessoas de todo o mundo que vieram falar sobre isto. E temos feito grupos de leitura, grupos de estudo, fins de semana dedicados ao tema, sei lá mais o quê. Tem sido sempre uma... E às tantas gera também a necessidade de estudar a própria filosofia, a própria antropologia, o pensamento filosófico de João Paulo II, não é? Eu diria que descobri esta questão também da teologia do corpo e muito ligada à prática clínica, porque há duas coisas que não podem deixar nunca a nossa prática enquanto psicólogas. Uma é São Tomás de Aquino, e mesmo a filosofia, e outra é a teologia do corpo. Eu diria que era impossível na nossa prática hoje em dia. Portanto, nós somos psicólogas de formação, ambas, não é? Mas cada uma de nós, de sua forma, foi procurando. Percebemos que a psicologia em si, sozinha, não é suficiente, não é nada suficiente à abordagem do ser humano. E, portanto, estes dois pilares são os pilares da nossa prática. E, portanto, a teologia do corpo aparece aqui como fundamental. Não é possível exercer no consultório, num ambiente de terreno, sem realmente recorrermos a estas duas grandes ajudas. E, inclusivamente, não só na prática clínica com pessoas, leigos, etc., mas também com pessoas consagradas. A teologia do corpo é extremamente importante e o Christopher West veio a Portugal, também pela mão da doutora Maria José, que teve uma importância enorme até nas Jornadas Mundiais da Juventude para que ele pudesse vir, e portanto deve-se a ela realmente esse feito, e foi importantíssima a sessão que ele fez só para sacerdotes. Muito e bom. portanto a psicologia é muito diferente para consagrados. Para sacerdotes, quando falo em consagrados, é mesmo as consultas psicológicas a padres, a irmãs, etc., a missionários, e a teologia do corpo é importantíssima para este grupo de pessoas. E nós citamos aqui, só para esclarecer quem nos ouve, que nós citamos aqui o Christopher West, que é um americano, grande estudioso de teologia do corpo, assim, conhecido internacionalmente, conferencista em diversos países, com livros divulgados e uma forma muito dinâmica. E quando a gente vai ouvi-lo, ele já esteve também no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele também, justamente, ele fez conferências somente para os religiosos, sacerdotes, seminaristas. Então, é um grande nome que ajuda a divulgar a teologia do corpo. E para começar também a nossa conversa, antes mesmo de falarmos sobre homem e mulher, as relações, o que é a teologia do corpo? Podemos dizer que, de acordo com o significado da palavra teologia, estudo de Deus e corpo, como é que o nosso corpo nos ajuda a conhecer Deus? O que é que o nosso corpo nos diz de nós, que diz também de Deus? Teologia do corpo é isto, basicamente. Foi o próprio Papa João Paulo II que chamou às catequeses que ele escreveu e que proferiu, as tais 129 catequeses, teologia do corpo, porque no fundo o que é o plano de Deus para o amor humano. E nós sabemos, até porque conhecemos das próprias Escrituras, que tendo Deus criado o homem à sua imagem e semelhança, então o homem, na sua diversidade, revela Deus. Então, de que forma é que isso acontece, não é? E eu parei nesta palavra diversidade, porque eu quero dizer mesmo a diferença entre homem e mulher. Não é por acaso que nós somos feitos homem e mulher. E é nesta diversidade e nesta forma de sermos diferentes e de nos unirmos que somos imagem de Deus, não é? E justamente a teologia do corpo vem para
a gente valorizar o que é o feminino, o que é o masculino, porque muitas confusões estão por aí e também muitas vezes até a gente vem com uma mentalidade de dissociar o corpo da nossa alma, do nosso espírito, da nossa essência, dissociar o corpo, mas não se pode dissociar. O nosso corpo também é um fator muito importante para definir quem nós somos. Exatamente, até mesmo nos comportamentos que são mais disruptivos, naqueles que estou a falar do caso de pessoas que nos procuram porque têm, por exemplo, mantêm o vício da pornografia, que hoje em dia é algo bastante frequente e muito grave, e, portanto, a teologia do corpo ajuda muito a que as pessoas percebam e percebam, mais do que lições moralizantes, percebam esta continuidade, não é, da alma e do corpo, que foi dividido numa parte da filosofia clássica, mas que São João Paulo II veio restaurar, não é? Quando as pessoas compreendem isso, é muito mais fácil, na prática, mudarem o seu comportamento. João Paulo II costumava dizer, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Eu estava pensando justamente nessa frase, que nós não temos, nós somos um corpo. E portanto, esta questão da unidade corpo-espírito é, de facto, central, e para nós, em ambiente clínico, é fundamental também percebermos isso. Quer dizer, a pessoa que temos à frente tem esta forma, não é? Quer dizer, é assim constituída. E, portanto, todas as teorias, digamos, mais ou menos espiritualistas ou mais ou menos materialistas, que separam esta unidade, entram em profundo confronto com aquilo que é verdadeiramente o ser humano. E nós estamos cheios delas hoje em dia, não é? Portanto, eu acho que João Paulo II foi um grande profeta, porque nos apontou nas próprias catequeses da teologia do corpo, mas não só, em toda a sua obra, mas muito especificamente nestas catequeses, apontou-nos para a especificidade da masculinidade e a especificidade da feminilidade. Nas catequeses, eu diria que praticamente não há uma única catequese em que ele não refira, pelo menos uma vez, a especificidade da masculinidade e a especificidade da feminilidade. Ele podia não dizer, já se sabe, não é? Mas ele faz questão de escrever estas expressões grandes, não é? Portanto, é como se nos estivesse a dizer, vão precisar disto daqui a uns anos para combater o que aí vem. Exatamente, e foram escritas nos primeiros 4 anos do seu pontificado. 5. De 5 anos. Na prática foram 4, porque ele teve um ano interrompido por causa do atentado. Exatamente. Mas foi uma intuição logo foi mesmo muito fantástico. Inicial, não é? Fantástico. E uma obra que também iniciou, de certa forma, lá na vida dele pastoral, enquanto sacerdote, na Polônia, todo o trabalho que ele desenvolvia com os jovens. Exatamente. E com casais, ele sentia muito a necessidade de responder às dúvidas dos casais que ele acompanhava e que queriam saber como é que o matrimónio é um caminho de santidade. E portanto, ele depois, pronto, ele não teve muito tempo uma paróquia, propriamente dita, mas o que ele tinha era muito convívio com muitas pessoas que ele acompanhava em passeios que davam, iam para a montanha, acampavam, conversavam muito, jovens e casais. E ele tinha muito esta preocupação, quer dizer, no fundo, colocou-se muito no coração do outro, o que é que o outro quer, que dúvidas tem e como é que eu posso ajudar a responder. Exatamente. E pronto, e muito ligado ao valor inviolável da família e também da vida, não é? Porque terminam depois com uma nevita, portanto, há aqui uma continuidade até ao valor da vida, não é? Da criação. Portanto, começa na criação, na abordagem aos Gênesis e tudo isso logo inicialmente, e termina na Manevita. É engraçado como estas duas coisas estão tão ligadas, não é? Portanto, é bastante completo, é único. E ele também, como alguém que também estava no mundo das artes, tinha uma percepção do ser humano assim, sob diversas óticas, não é mesmo? Porque era aquela alma que contemplava o belo e justamente isso, o belo da essência feminina e da essência masculina. Exatamente. Ele era ator e escrevia peças. Dramaturgo. E era muito sensível para toda a parte, e poeta. Escreveu coisas absolutamente
maravilhosas, maravilhosas. Há um livro que é o Criados para o Amor, do José Granados e do Carl Anderson, que fala muito desta dimensão artística dele e cita muito os poemas dele para explicar a teologia do corpo, no fundo, não é? Para explicar esta... E também integrando a filosofia dele, com base na experiência humana. Uma coisa muito importante de João Paulo II é que ele não era moralista, ele não ensinava a regra pela regra. E a teologia do corpo tem essa característica que é extremamente importante, é que quando nós estamos a ouvir falar sobre a teologia do corpo, o que é o homem, o que é a mulher, porque é que Deus criou assim, sabe? O que é que... Nós sentimos, é isto mesmo que o meu coração quer. Eu sinto que fui feita para isto. Não é? Isto é o que corresponde aos meus anseios, no fundo, não é? E sentimos isto como fruto da nossa experiência. Às tantas, é importante olharmos cada um para a sua própria experiência e dizer o que é que o meu coração quer, não é? É esta confusão que o mundo nos dá, é esta coisa em que já não se distingue o homem da mulher, ou é um olhar atento sobre aquilo que é específico de um e do outro e como é que a complementaridade gera a riqueza da humanidade, não é? E já assim, então entrando nesse tema das relações em homem e mulher, porque senão a gente ficava aqui falando de São João Paulo II, assim, que é inesgotável o tempo inteiro, porque mas tá tudo entrelaçado, né? O que nós vamos falar não deixa de ser à luz do pensamento dele. Então, os papéis hoje, homem e mulher, estão invertidos, estão realmente precisando se firmar essa complementaridade, essa importância de se conviver o masculino e feminino, não só no matrimônio, mas nas nossas diversas relações? Sim, deixa-me dizer a minha percepção ao longo destes anos de estudo, porque nós, como psicólogas, às vezes caímos um bocadinho em estereótipos, que é o homem é assim, a mulher é assado. E de facto são diferentes e é fácil identificar algumas diferenças. Se quisermos, a mulher é mais subjetiva, o homem é mais objetivo, a mulher é mais expressiva, o homem é mais interior. É fácil, mas não é isto. Não é isto. Eu, ao estudar a teologia do corpo, eu estava sempre à procura. Então, o que é o específico? O que é? E cheguei à conclusão que, mais do que estar a caracterizar o que é o homem, é caracterizar o que é a mulher, é importante ter a noção de que são diferentes e que se completam. E que na riqueza da sua união são espelho de Deus, que é Ele próprio comunhão de pessoas. Portanto, então, o que é importante? É olhar para o que é que significa este ser comunhão de pessoas. Não é? Exatamente. É um bocadinho esta... E que há um desejo no coração para ir ao encontro. Não é? Esta procura de um complemento, não é? Quando as pessoas na sua vida hoje em dia, vemos muitos jovens e a dificuldade que há hoje em dia em se encontrar um par. Os jovens falam muito nisto, a dificuldade, e nesse aspecto é muito claro este desejo do coração de ir ao encontro. O que está a acontecer, eu estou à procura da outra parte, não é? Portanto, deste complemento que realmente depois me permite ir ao encontro de uma comunidade e da importância que também é uma comunidade, não é? Mas antes desse ir ao encontro de alguém, também está faltando o encontro consigo mesmo? Sim. De Exatamente. Perceber Exatamente. a nossa essência? Nós somos, acima de tudo, temos que saber o que é ser filhos e receber de Deus o nosso próprio ser. E depois de sermos donos disso que Deus nos dá, que é o nosso eu, então podemos dar-nos. Toda a teologia do corpo assenta na explicação do que é o dom de si. O dom de si, que no fundo é semelhante, ou se pode caracterizar à semelhança do dom de Cristo à Igreja, do dom da vida de Cristo à Igreja. E como é que Cristo se deu à Igreja? De forma livre, total, fiel e fecunda. Eu costumo obrigar as pessoas a decorarem estas 4 palavras. Principalmente Não em relação Então ao matrimônio. Então vamos repetir para você lá em casa. Livre, total, fiel e fecunda. E quando nós olhamos para uma relação entre um marido e uma mulher, um esposo e esposa, ou entre um sacerdote e a sua paróquia, ou entre uma religiosa na sua comunidade, temos que ver se é livre, total, fiel e fecunda. Será que estamos a guardar para nós alguma parte
por exemplo, a nossa fecundidade, não estamos a deixar que seja a relação que seja fecunda. Estamos a guardar para nós estamos a limitar a nossa liberdade quando dizemos que sim, porque estamos mais preocupados com a afirmação de nós próprios e não estamos livres para poder dar-nos, para afirmar o outro, o valor do outro. Há muitas coisas, há muitos fatores, não é? Portanto, temos maturidade para perceber o que é isto de entregar a nossa vida para o bem do outro, ou estamos à procura que o outro, ou estamos à procura do outro para satisfazer os nossos prazeres, não é? Sim. Que é muito, muito comum também. Onde é que nos situamos? E isto é uma coisa que a teologia do corpo nos ajuda muito nos desafia, nos interpela para ver, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas que nós acompanhamos, não é? E que acaba por ser, eu não gosto de reduzir a teologia do corpo a uma forma de viver as questões da sexualidade, porque a teologia do corpo também é uma forma de viver a profissão de professor, claro, na relação com os alunos. A teologia do corpo é uma forma de viver a vocação de mãe e de pai, na forma de educar os filhos. E a propósito disto da vocação de mãe e de pai, eu sou muito, isto pega-se uma coisa com a outra. Aquilo que eu queria dizer há bocadinho também é, portanto, não só a questão da comunhão, de sermos feitos para a comunhão e o que é que essa comunhão implica, este dom, mas também que eu percebi a vocação da mulher e a vocação do homem estão intrinsecamente ligadas à maternidade e à paternidade. Quer dizer, no fundo, vamos dizer então, aquilo que é específico da mulher e específico do homem é a maternidade e a paternidade. Mas a paternidade não está limitada, nem a paternidade, à geração biológica. Biológica. E é isso que é preciso também nós entendermos. Como é que na nossa vida nós podemos ser espelho ou reflexo da paternidade de Deus? Dentro da especificidade de cada um de nós, que nos é também revelada ou indicada pelo corpo que temos, não é? Sim, ou que claro. somos. Exatamente. Eu até costumo falar, né? Nós não somos almas que estamos por aí vagando, nós temos a nossa identidade a partir do corpo, né? A partir realmente a imagem e semelhança. Quando o autor bíblico fala em Gênesis, eu gosto muito quando diz assim que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque concretiza, né? Quem nós somos também através do nosso corpo e depois a plenitude disso com a encarnação de Cristo. Exatamente. E é muito interessante que é a primeira vez que na Bíblia se fala, Deus fala de si no plural, nós. Não é? É quando se refere ao homem e à mulher. Quer dizer, esta comunhão, de facto, é também sinal da Trindade. Por isso nós percebemos, Deus é uma comunhão de pessoas. E nós somos convidados a ser uma comunhão de pessoas, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E esta questão é muito importante, não é? Como é que Deus nos habita? Não é? Como é que nós depois somos expressão disso? Porque o nosso corpo opera, não é? A nossa alma opera também até através do nosso corpo. Então, como é que a expressão de Deus que nos habita opera sobre o mundo? Não é? Hoje em dia, como se fala muito de ecologia e o Papa Francisco acaba por trazer este tema também e traz o tema da ecologia integral, então também um bocadinho estendendo a esse aspecto, não é? Como é que o homem opera sobre o ambiente e sobre o mundo em que nós vivemos, mas como é que ele opera? Como é que o nosso corpo age e a nossa alma? Quando falamos do nosso corpo, falamos também da nossa alma e da expressão de Deus em nós, não é? Porque que nós somos isso apenas. E a prova disso é que estamos de passagem, não é? Portanto, neste momento, como é que Deus, através de nós, age sobre o mundo, não é? Portanto, esta é toda a verdade da teologia do corpo. E o que é muito interessante é que, muitas vezes mesmo na psicologia, os psicólogos estão sempre à procura de vários cursos de formação e de várias formas, não é? De como é que nós ajudamos uma pessoa que está depressiva e demora 10 anos a ajudá-la a melhorar um bocadinho da depressão. E é impressionante porque eu já vi isto acontecer no consultório, quando nós ajudamos o paciente a encarar a vida e o mundo e as suas ações desta forma, é tão rápido.
É tão mais célere, tão mais rápida a forma como ele, de repente, recupera também o controle da sua vida e deixa que Deus recupere, haja sobre ele e sobre a sua vida livremente, não é? O que acontece é que nós, quando não compreendemos esta ideia, colocamos barreiras, não é? Num casamento onde não existe esta compreensão da complementaridade homem-mulher, criam-se barreiras constantemente. Então, nós vedamos, não é, as hipóteses de que Deus haja sobre aquele casamento, sobre aquela família e sobre a vida. E é isto que as pessoas vão falando, e quando às vezes dizem, mas permanentemente estamos a discutir sobre este assunto, ou eu não consigo que o meu filho mude de comportamento, o que estão a dizer é que não deixam realmente que Deus possa fazer e agir sobre aquela família livremente, porque há barreiras colocadas, não é? Sim, através do corpo, através das ações. E olha, é muito interessante como é tão rápido mudar isso assim. Olha, desculpa cortá-la, mas como somos humanos, Claro. estamos no tempo, estamos Muito limitados bem. ao tempo Exatamente, também. claro. Porque são muitos assuntos, vocês vão falando, eu também vou pensando aqui, quantas coisas podemos Ainda bem. falar, É porque mas é rico. na nossa humanidade temos o tempo e vamos precisar fazer o nosso intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do nosso programa. Então, estamos de volta com o programa Manhã Viva de hoje. Hoje estamos a falar sobre homem e mulher, a riqueza da complementaridade. Já falamos de diversos assuntos aqui, à luz da teologia do corpo de São João Paulo II, e estão comigo as doutoras Maria José Vilaça e Silvia Pires, psicólogas e também do Centro de Estudos e Recursos Teologia do Amor. Falamos no início do programa sobre as catequeses de João Paulo II, mas antes de retomarmos uma questão que faltou, assim, como São João Paulo II organizou essas catequeses? Afinal, foram mais de 4 anos, cerca de 5 anos de catequeses durante todas as quartas-feiras. Então, teve uma didática ali dele, não foi? Sim. Então, ele começou... Para já é importante dizer que todas as catequeses surgem a partir de um texto bíblico. Não é? Portanto, não se trata de invenções, quer dizer, a coisa está enraizada na Bíblia, não é? Na revelação. Na revelação. O primeiro ciclo, digamos, é sobre o plano original de Deus. Portanto, como é que Deus nos criou? E João Paulo II vai, claro, fundamentar-se muito nos textos do Gênesis da criação, não é? Nos 2 capítulos iniciais da Bíblia. Depois do Gênesis. Depois, no segundo ciclo, introduz o tema do pecado. E como é que o pecado original vai ferir esta criação, não é? Como nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, e o que é o pecado e como é que vai ferir esta imagem e semelhança, não é? E depois também, para mim, pessoalmente, foi muito importante este ciclo por perceber que não nos deixa entregues ao pecado, não é? E que nos apresenta também um caminho de misericórdia e principalmente perceber que o pecado não está no meu corpo, mas é uma luta, é um combate espiritual, é um combate dentro do meu coração, não é? Entre forças, entre o bem e o mal, não é? Entre aquilo que já falámos um bocadinho também, os paradigmas em que escolhemos viver, e não uma coisa que vem do corpo, que é muito típica de hoje em dia, pensar que o corpo é que é a fonte do mal, a fonte do pecado, não é? Há muito esta cultura e, portanto, o que nós temos é que cancelar os nossos desejos e viver só do espírito. E isto é muito a cultura oriental, budismo, toda esta cena do nirvana e tal, que é cancelar o corpo. Não, o nosso corpo tem desejos que, no fundo, nos indicam que nós somos feitos para coisas grandes e boas e é isso que nós desejamos. Agora, se vamos procurar acalmar os desejos do corpo ou responder aos desejos do corpo em sítios errados, aí entramos na desordem, não é? E aí é muito eficaz quando dizemos às pessoas, quando as pessoas estão em ciclos, há determinados pecados, e é mesmo assim que levam a pessoa a estar concorrente. A pessoa está presa, não é livre, e portanto está em ciclos. Exato. E quando nós dizemos, experimente separar-se do pecado. Mas eu fiz isto, eu sou assim.
tudo bem, isso aconteceu, mas separe-se dele. Portanto, tem um pecado efeito não nos define, enorme, não é? enorme, Exatamente. enorme. O terceiro ciclo fala sobre o homem que seremos. Então põe o nosso olhar virado para a escatologia, ou o que acontecerá depois. Portanto, nós vivemos como fomos criados, o homem do presente, o homem manchado pelo pecado original, marcado pelo pecado original, e o homem do futuro, que é o homem da eternidade, digamos. Depois tem mais 2 catequeses muito específicas que abordam a questão sacramental. Se quisermos, uma sobre a vocação do celibato consagrado e a outra sobre a vocação do matrimónio. E para mim, também acho importante realçar que as catequeses começam com uma visão natural do que é o amor humano, numa perspectiva totalmente natural, e acabam com esta visão sacramental do amor humano. O amor humano é sacramento de Deus e foi elevado à dignidade de sacramento pelos próprios sacramentos da ordem e do matrimónio, não é? Portanto, é também importante ver isso. E depois, finalmente, tem um sexto ciclo, digamos, que é o tal em que ele explica a Humanae Vitae, que tinha sido escrita pelo Papa Paulo VI e que foi tão mal aceita, acolhida, entendida. Ainda mais naquela década, Exatamente. com o advento de anticoncepcionais exatamente. do E que liberdade. ele explica de uma forma muito clara que as 2 dimensões do ato sexual são unitiva e procriativa, o que é que isso quer dizer e como é que isso é inseparável. Ou seja, com o meu corpo, no ato sexual, com o meu corpo, eu posso estar a dizer, eu entrego-me toda a ti, exceto, como eu dizia há pouco, a minha fertilidade, não é? Ou eu, de ti, só quero a fertilidade. Não me entrego na verdade. Também pode ser. E para continuar a falar do pensamento de João Paulo II, essa relação homem-mulher, nós vamos ler alguns trechos dos escritos de São João Paulo II, que também a gente colocar ali as próprias palavras dele e assim vamos comentar para que possamos complementar também a nossa conversa. Bom, a primeira frase. Sozinho o homem não realiza totalmente esta essência de ser pessoa. Ele só a realiza existindo com alguém, ainda mais profunda e completamente existindo para alguém. Esta questão de ser pessoa que aparece ali entre parênteses é fundamental no pensamento de João Paulo II, que a filosofia que ele trabalhou foi o personalismo e que exatamente caracteriza o que é a pessoa. E a pessoa tem uma consciência e tem uma liberdade e é semelhante a Deus na forma de amar. É importante percebermos isto. E o homem só realiza totalmente esta essência ou este ser pessoa livre, consciente e semelhante a Deus na forma de amar, se se der, se entregar, daí o para alguém, o com alguém. Completamente contrário ao individualismo que nós tendemos a viver hoje, não é? Sim, completamente. E o que interessa é o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu penso de mim próprio, como eu me crio ou me recrio, não é? E não existindo encontros de essência, não é? Entre pessoas completas e encontros totais, mas encontros temporários ou mediados por telefones e etc, etc. Eu ia só acrescentar que esta frase do Papa João Paulo II, e ele na altura já era uma pessoa bastante sensível a esta questão, não é válida só para leigos, é válida também para sacerdotes. E hoje em dia, em que se fala tanto sobre estas questões e sobre as limitações e sobre tudo o que aconteceu, e está estudado até através da literatura, que para a saúde mental de religiosos e de sacerdotes é extremamente importante o encontro real com alguém, que não é só o encontro durante a celebração, ou com a Assembleia, ou com os paroquianos, é que existe alguém que escute, que dê sentido ao que têm para dizer, que os ouça. Portanto, é tão importante não nos esquecermos que a solidão é um dos aspectos, quer sejam leigos, quer sejam casados, quer sejam sacerdotes, Sim. é um dos aspectos que mais depressa leva ao precipício. Mas também quando não se entende a solidão original que João Paulo II falou. A solidão original tem 2 aspectos, não é? Que é o aspecto de, no fundo, na morte, estamos diante de Deus sozinhos.
Somos uma criatura e Deus, não é? Mas também a solidão mais existencial, que ele também fala, não é? É esta solidão que quer uma companhia. Eu percebo-me sozinho, criado no mundo, diante de todas as criaturas e não vejo ninguém a quem me dar. Exato. Até que eu vejo o outro que é igual a mim em dignidade, mas que é diferente de mim, mas que é aquele a quem eu me posso dar. Então aí sim posso construir uma unidade, que é a tal unidade original que ele também fala. Mas também, também penso no sentido de que quero me complementar com o outro, mas não colocando todas as minhas expectativas no outro, porque quem vai, no fundo, saciar os nossos desejos mais profundos é Deus. Quem vai nos realizar, quem vai nos dar esse entendimento completo de quem nós somos é Deus. Mas assim, né, possuídos, vamos dizer, dessa verdade, a gente vai com mais liberdade ao encontro do outro. Completamente. Assim, eu costumo dizer que esta ideia de pôr o marido como se fosse o Deus, que é quem me vai realizar em tudo, é condenar no casamento. Não é? Ao fracasso. É idolatrizar uma pessoa, não é? E nós fazemos isto muito facilmente, não é? Quando estamos apaixonados, quando estamos super entusiasmados com o trabalho, de repente pomos tudo no lugar de Deus. E isso é uma idolatria e sabemos que isso não leva a lado nenhum, não é? Isso acho que vai ter a ver com a segunda frase, quando vai falar do dom, do recíproco dom, né? De não idolatrarmos, mas, enfim, comunhão das pessoas significa existir um recíproco numa relação de recíproco dom. Exatamente. E esse dom, eu não sei se vai falar mais nestas frases, mas avanço já aqui também. Este dom, entre homem e mulher especificamente, e também se pode ver num padre, entre o pároco e a sua paróquia, a sua comunidade, não é? É este dom que faz o outro ser mais verdadeiramente outro e que me faz a mim ser mais verdadeiramente eu. Ou seja, entre homem e mulher é muito evidente isto, não é? O dom do homem à mulher torna a mulher mais mulher. Aliás, só com esse dom é que a mulher se pode tornar mãe. E o inverso também. O dom da mulher ao homem, o acolhimento que a mulher faz do homem, torna o homem mais homem e também pai, não é? Portanto, um pároco com a sua comunidade, só se der, torna a comunidade mais santa, não é? E a comunidade que acolhe o dom da vida do padre também torna o padre mais pai, que é o que ele é. Sim. Não é? Isto é muito bonito ver esta... Muito, é lindo não é? demais. Não, e eu tenho uma opinião, que eu acho que toda formação de seminaristas de vida religiosa tinha que ter teologia do corpo. Exatamente. Tinha que ter, durante todo o percurso de formação dos seminários da vida religiosa, também nas novas comunidades, enfim, nos movimentos, tinha que ter essa formação. Porque também a gente evitaria tantos problemas como nós vemos hoje de sexualidades desregradas. Os problemas dos homens, dos padres, em relação à vivência da sua sexualidade, não se resolvem acabando com o celibato. Não. Resolvem-se entendendo o significado do celibato, entendendo a castidade como posse de si próprio para se poder dar aos outros. Porque às vezes quando falam nisto, se os padres se casassem não havia estes problemas, eu sinto-me mal como mulher. Claro, não é? Que é isto? Então eu sou o quê? Uma solucionadora de problemas? E de que natureza de problema? Quer dizer, se o padre tiver uma mulher, pode descarregar nela as suas pulsões sexuais e tal, então o problema não está na castidade, na vivência da posse de si, não é? Para se poder dar como pai. Há aqui qualquer coisa que é perverso na forma de ver o que é a mulher e o que é o homem. Como se o homem fosse um ser sem temperança, não é? Sem contenção. E a mulher fosse um repositório, um saco de lixo. Exatamente. Não é? Eu uma vez ouvi de um padre um comentário bastante bonito que foi ele dizer que estava-se a falar de uma questão de noivos e de casais. Ele estava a dizer que estabelecia uma intimidade com as pessoas, uma intimidade num sentido diferente. Claro. Mas há uma relação de intimidade, então também é necessário ensinar os seminaristas, não é? E ajudá-los a descobrir que intimidade é esta.
de forma a que seja equilibrada e que depois seja vivida na sua vida ministerial, não é? De forma correta. Exatamente. Porque esta expressão é reflexo disso. Não são pessoas, embora o seu ministério, não são pessoas que vivam sempre em comunidade. Há aquela ideia de que o padre ou o sacerdote vive rodeado de pessoas, porque é isso que nós vemos na igreja, com imensas solicitações, e portanto isso também é um dos fatores que os leva às vezes a deprimir, porque sofrem também de stress, como todas as pessoas, mas ao mesmo tempo esta solidão de que sofrem e de que falam tantas vezes é a ausência desta compreensão de que existe também a possibilidade de poderem estar em relação com outros, embora de uma maneira diferente. Certo. Agora a terceira frase. O ser humano, a quem Deus criou homem e mulher, carrega a imagem divina impressa no seu corpo, desde o princípio. Homem e mulher constituem duas formas diferentes do humano ser corpo, na unidade daquela imagem. Poderiam comentar? E essa expressão entre aspas, né, desde o princípio, também é fundamental, na teologia do corpo. E nós sabemos, às vezes perguntam-nos, mas o Gênesis não é um livro histórico, nós sabemos que aquilo não aconteceu. Não estamos a falar de história, estamos a falar da nossa história ontológica, da nossa própria experiência, do nosso coração. E nós sabemos que desde o princípio fomos criados com um corpo, fomos um corpo, não é? E quando nós nos conhecemos e temos a consciência de nós próprios, é através desse corpo. Desde pequenino, desde que nascemos, não, porque não temos consciência, mas quando começamos a ter consciência, é através do corpo que isso se expressa. É através do corpo que nos sabemos amados pelos nossos pais, cuidados pela comunidade, que aprendemos a ser filhos, que aprendemos a ser irmãos, que é tão importante depois no futuro, que aprendemos a ser esposos e finalmente pais, que é também fundamental. Mas é esta questão de sermos duas formas de ser corpo, não é? No fundo é o resumo do que é a complementaridade homem e mulher para ser imagem de Deus, não é? E nesta frase também aparecem mais duas coisas que são, quer dizer, ao homem não foi possível o outro ser qualquer, foi um ser com quem foi possível identificar-se e foi um ser que também, à partida, o queria compreender, o poderia compreender, não é? Então isto é um espelho logo muito inicial da criação, mas para as relações de hoje em dia, não é? Portanto, entre homem e mulher, entre casal, as coisas funcionam bem quando é possível haver uma identificação e quando há uma vontade de compreender o outro, não é? Nós estamos com uma criatura que é semelhante a nós, portanto, há esta possibilidade. Portanto, quando os casais aparecem aflitos de que não há uma solução, e aqui é que é diferente a abordagem, não é? E nós, como psicólogos, nós podemos ajudar as pessoas a partir de uma situação em que estão aflitas para a ruptura, dizer assim, não vale a pena lutar mais por isso, ou podemos ajudar a pessoa a olhar outra vez de uma forma inicial, não é? Olhar para o mundo pela primeira vez, como diz o Salmo. Mas a ideia é mesmo essa, é olhar para um casamento que à partida acabou a esperança, não é? Não há forma de nos entendermos, somos tão diferentes, temos vidas separadas, vidas completamente diferentes, e lembrar às pessoas desta parte logo inicial da criação, não é? A pessoa que foi oferecida, que está na sua vida, a graça que lhe foi oferecida foi ter uma pessoa ao seu lado que é possível compreendê-la, com quem se pode identificar. E, portanto, é voltar a esta parte original. Há também aqui uma questão que a Maria José estava a dizer, que é do desenvolvimento desde crianças. É muito engraçado, por vezes, nós atendemos homens e homens já de certa idade que levam uma vida destruída nesta relação alma-corpo, não é? Por exemplo, são pessoas que dizem, eu estou na rua e é impossível para mim não olhar para uma mulher que apareça um bocadinho mais despida, etc. Portanto, há esta... E nós dizemos assim, você vê durante a sua vida toda, portanto não é cego, não há nenhum problema de visão, mas não sabe olhar. Então, aqui a questão é o ensinar a olhar pela primeira vez. É voltar como à altura de bebê, não é? Ensinar a pessoa a ver, a olhar para aquela mulher como filha de Deus, como irmã, como uma pessoa única aos olhos de Deus e não como um objeto, não é? Portanto, há dois tipos de olhares. Há o olhar de posse, em que
realmente as pessoas olham no sentido de possuir aquele objeto, não é? Um olhar completamente diferente daquilo que São João Paulo II falava, do valor da pessoa em si. E há outro olhar em reconhecendo o valor daquela criatura como filha de Deus, não é? E isto muda tudo, muda todo o comportamento, não é? E a próxima e última frase que nós vamos ler é uma das mais repetidas durante as catequeses de São João Paulo II, que diz assim: o corpo, de fato, e só ele, eu gosto dessa ênfase, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. É fantástico. É fantástico, eu amo essa frase. Se pegarmos o corpo ser sinal dele, vemos como é que o corpo pode ser sinal de Deus. Explica-nos o que é a teologia do corpo, não é? Sim. É mesmo este olhar. A mim o que me... Quer dizer, nós já falámos disto tudo, não é? Mas a mim o que me faz mais, o que me leva mais de imediato o pensamento é para o contraste com o que nos é apresentado hoje em dia no mundo, não é? Por um lado, numa visão talvez um bocadinho moralista e rigorista até da forma de viver a fé, como o corpo, fonte de todos os males. Portanto, como é que o corpo pode revelar o divino? Não é? O corpo é material, mas o corpo revela Deus, revela a pessoa e a pessoa revela Deus. Portanto, há que perceber aqui esta dinâmica, não é? E depois perceber que há todo um mundo invisível, todo um mundo, de facto há um mundo espiritual, um mundo invisível, e que e o que é este mistério oculto desde a eternidade em Deus? Que é o mistério da Trindade e que São Paulo remete para este mistério do casamento, remete para Deus, não é? Portanto, este mistério oculto desde a eternidade em Deus é o mistério da comunhão das pessoas da Santíssima Trindade. Olha, infelizmente, a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos aqui, está quase terminando o nosso programa, mas justamente assim, para dar o gostinho, assim, a vontade de quem nos assiste, como começar a estudar a teologia do corpo? Já vamos direto para as catequeses, ou melhor, assim, não, porque né, João Paulo II é bem profundo. As catequeses são complexas. São complexas, então começar por onde? Se aproximando também do centro de estudos, o que as senhoras poderiam falar? Eu acho que talvez a melhor forma era ir ao site do centro de estudos, procurar o Fórum UAU, que também há um outro site que diz Fórum UAU, mas o centro de estudos irá indicar quando é que vai ser o próximo fórum. O fórum é um fim de semana de introdução à teologia do corpo. E esta, se calhar, é a melhor forma, é participar, estar presente ou estar online também num fórum, num destes fins de semana, mas seguramente vai aparecer nas redes sociais, através Então acontecem vários fóruns ao longo do ano. Sim. Alguns destes exemplos são testemunhos de algumas pessoas que passaram pelo fórum, por exemplo. Uma coisa que nos dizem muitas vezes é: eu não sabia o que era o amor. Olha, é bonito isto. Bonito, não é? Forte. É de facto, passei a minha vida toda sem perceber verdadeiramente o que era o amor. Estava a usar. Mas há um momento em que eu percebi o que é o amor, e é esse o momento que conta. É essa a palavra da misericórdia de Deus. É esse o momento que conta. Sim. Mas, com certeza nós deixaremos aí os contatos do Centro de Estudos para quem quiser nos... teologiadocorpo.pt, também não é muito difícil. Não é? Que bom. Temos Instagram, temos Facebook, temos o site, enfim, e a informação vai sendo veiculada nas redes. Eu ia só acrescentar que São João Paulo II não era um teórico, portanto era uma pessoa capaz destes pensamentos realmente que só estando o Espírito Santo com ele é que era possível, porque são realmente majestosos, mas era uma pessoa preocupada com o homem no mundo e politicamente era um homem interessado e um homem que passou bastante na sua vida
estamos a falar da Polónia comunista, portanto, onde todos estes conceitos entravam em ruptura completamente com a vida do mundo. E antes ainda, da ocupação nazi. Exatamente. Ele passou por estes dois extremos. Se estes conceitos e se esta nova forma de ver o mundo e de ver as pessoas, porque é outra leitura do ser humano, é outro olhar sobre o ser humano, não fosse importante, São João Paulo II não tinha feito questão de intervir tanto sobre o mundo. Olha, quero agradecer muito, muito, assim, foi muito bom, assim, sempre, como eu falei, inesgotável, a gente pode continuar em outros momentos, como a partir do Centro de Estudos, nesses fóruns. Então, quero agradecer muito a vossa presença e também agradecer a presença de quem nos acompanhou até este momento, mas continue ligados na nossa programação e depois que esse programa for ao ar, pode assisti-lo novamente no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva. Muito obrigada também aos nossos benfeitores, muito obrigada por estarem aqui fazendo a nossa companhia ser mais feliz nessa manhã. Até a próxima! Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.